Fala, rapaziada, tudo belezinha? Como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje, segunda-feira à noite. Na verdade, hoje não é segunda-feira, mas você está vendo segunda-feira, né? Porque o Voz do Gigante Entrevista é um programa aqui do nosso canal que a gente grava, né? Porque não é fácil pegar cara relevante, não é fácil pegar ex-ídolo do clube, não é fácil pegar cara que já tem uma história, ó, com essa camisa aqui, ó, história que nem esse parceiro aqui de baixo, aqui, ó, chamado Daniel Carvalho. Hoje é com ele, hoje nós vamos trocar uma ideia sobre as duas passagens que ele teve pelo clube, pelo aquele momento que ele subiu junto com o Nilmar e toda aquela leva dos guris de ouro, do celeiro de Ases, né? E para falar sobre isso, tem aqui meus dois parceiros, meus chalaças principais aqui, o Lucas Colar e o Leandro Aribes. Tudo beleza com vocês, parceiros? Boa tarde, boa tarde. Tudo certo? Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Boa noite para quem está vendo agora ao vivo, né? Mas boa tarde, bom dia para quem está vendo em outro momento. Cara, e primeiro agradecer ao Daniel Carvalho pela disponibilidade, né? Topou falar de Inter logo de cara, assim, quando tu recebeu o convite. E eu vou dizer o que o Muricy disse aqui, tá? Não sou eu que estou dizendo, quem disse foi o Muricy Ramalho, né? Que o Daniel deve conhecer bem. A virada de chave do Inter começa com o gol desse rapaz aqui embaixo, ó, Daniel Carvalho, lá no Olímpico, né? Aquela virada de 2-1, a gente vai falar sobre isso também. É isso aí. O Daniel tem um intruso aí querendo aparecer junto aí, né? Que eu tô vendo. Tá parecendo meu filho. É igual meu filho. Meu filho também vem pra live aí seguido. Tá aqui rondando, fica aqui, ó. Olha, vou te contar. Tem um gurizinho aí, né? Boa tarde aí, boa noite, bom dia, dependendo do horário, né? Agradecer o convite. Quem está do lado aqui é o João Paulo, é o filho, 12 anos, o fenômeno. Então ele está aqui querendo participar um pouquinho. Ele é meio tímido, estou até achando estranho que ele está querendo aparecer um pouquinho na câmera, coisa que não é muito comum. E bate uma bolinha ele já ou não? Gosta, mas eu falo que ele tem que começar a se cuidar. Aqui também, ó, tá o meu aqui, ó, de cantinho aqui, ó. Aqui, ó. Fica só do lado, ó. Tá certo, eles adoram. Esse é o outro membro da família, o Frost. Esse daqui é o outro filho. Olha aí, ó. Todo mundo quer aparecer. Muito bom, muito bom. Que legal, cara. Ele joga já também ou não? Tenta, mas agora ele tá na fase, eu acho que a maioria das crianças hoje em dia, né? Só quer videogame, só quer ficar em casa na internet, mas gosta de futebol, gosta de brincar. Eu brinco que meio caminho já está andado, é canhoto, né? Então, quando é canhoto, é bom ou é muito ruim, pelo menos noção ele tem. Mas do lado bom ele já vai. Então, espero que ele queira crescer aí. Se ele quiser jogar futebol, vai ter o apoio. Se não quiser, também é tranquilo. Não vai existir pressão nem da minha parte, nem da parte da família. E de ninguém vai existir pressão para ele ser jogador de futebol. É isso. Mas a canhota é boa, que nem a tua, ou mais ou menos? Mais ou menos. Às vezes eu dava sorte, né? Às vezes eu pegava uma sem querer, às vezes eu dava sorte. Mas ele tem qualidade, bate bem na bola, gosta do futebol, gosta de brincar. Mas hoje em dia, com essa pandemia aí, inclusive eu tenho um complexo esportivo aqui na cidade, que eu estou há 110 dias com ele fechado, com as quadras de futebol, grama sintética, de futsal, tudo fechado, sem poder jogar futebol. Então, acabo deixando ele ficar em casa mesmo, jogando videogame. Tá certo. Tem que aproveitar um pouquinho. Tu é da época que esse menino... esse jovem, né? Foi revelado ali, né? Ele, Diego, Nilmar, né? Essa fase aí, tu lembra bem, né? Daniel Carvalho era o camisa 10 no Rio Grande do Sul, naqueles tempos, lá no início dos anos 2000, era realmente craque de bola. A gente falou até, Daniel, na live de quinta-feira, com o primeiro treinador do Maicon Librelato. Tu chegou a jogar com o Librelato, né? No teu início. Joguei, eu estava naquele jogo contra o Paysandu, que ele nos salvou, né? Gol dele do Fernando Baiano, lá em Belém, contra o Paysandu. Então, eu joguei naquela partida, joguei titular. Então, eu tive um ano praticamente jogando com o Librelato. Eu, sem dúvida nenhuma, infelizmente existiu a tragédia, mas era um jogador que daqui a pouco tinha todo o talento e condições de jogar numa Europa. Eu acho que o Internacional poderia ter ganhado muito dinheiro com ele, mas coisas da vida, né? Acabou tirando ele perto de nós muito cedo.
mas foi um jogador que, sem dúvida nenhuma, pelo gol, por tudo que fez naquele ano, ele está na memória de todo torcedor colorado aí. Tu basicamente, como tu falaste na questão da Europa, a gente estava até fazendo um brainstorm aí um pouquinho antes de tu chegar para a live. Tu foi um dos primeiros, né, da leva, aquela a boa leva do celeiro de Ases ali do início dos anos 2000 a pegar um aviãozinho e ir para a Europa, né? Eu acho que, se não me engano, tu foi até o primeiro. Eu acho que fui o primeiro, eu acho, se eu não me engano, fui um dos primeiros ali, daquela base ali do ano 7-8, que foi campeão da Taça São Paulo ali, que foi o Lúcio, o Clayton, aqueles jogadores, Fernando Cardoso, mesmo ele subindo tudo. Eu acho que eu acho que o Lúcio saiu um pouquinho antes de mim, que aí ele foi para o Bayern, se eu não me engano. E ele começou, teoricamente, saiu do Gama ele foi para a base do Inter, foi campeão da Taça São Paulo. E eu acho que o Lúcio foi o primeiro vendido. Aí sim, aí logo em seguida fui eu, acabei saindo vendido também. Acho que um pouquinho antes de mim, se eu não me engano, o Rockenbach também foi vendido para o Barcelona naquela época. Então, o Diogo Rigon também, né? Acho que foi jogadores que eu me lembro assim, que eu convivi na base do Internacional, que eu sei que foram vendidos logo depois, assim, que eu acabei jogando na base e acabou em seguida do profissional sendo vendido. Né? E foi o CSKA Moscou, né? E o frio e a questão de chegar num país totalmente doido e jovem, assim, como é que foi aquela foi um pouco complicado, né? Até porque eu não tinha noção muito ainda da Rússia, né? Eu não sabia como é que era viver lá, só sabia que era frio. E eu tinha acabado de jogar o pré-olímpico, se eu não me engano, da seleção, e aí eu recebi a proposta do CSKA. E aí eu falei, o Fernando Carvalho presidente, e o Fernando Carvalho me chamou, a gente estava em Bento Gonçalves para fazer uma pré-temporada, se não me engano, e falou da negociação que o CSKA, da proposta do CSKA. E aí eu, no primeiro momento, não quis sair, porque eu queria chegar na seleção principal, eu tinha jogado pré-olímpico e tinha ido bem mesmo, a seleção não ter chegado a classificar para as Olimpíadas, eu acabei indo bem, já tinha jogado o Mundial Sub-20, tinha conquistado o Mundial com a seleção, então eu queria ficar. E o Paulo Paixão, que era o preparador físico naquela época do Internacional, me chamou no quarto dele, porque a gente estava na Serra, no hotel. E aí ele me colocou que a seleção poderia chegar, mas que daqui 10 anos a seleção não colocaria comida na minha mesa. E naquele momento eu acho que ali poderia estar fazendo meu pé de meia, e o Internacional também estava num momento muito delicado financeiramente. Aí eu voltei para o quarto do Fernando Carvalho e eu falei, pode me vender então. E eu acabei indo para Moscou, fui para o CSKA, não tinha muito conhecimento do futebol russo, mas depois que eu cheguei lá acabei conhecendo, é um país que eu morei assim, ó, e maravilhoso. Quem puder, eu tiver a oportunidade, vai fazer uma visita em Moscou, que com certeza não vai se arrepender. Tu aprendeu russo? Não, só os palavrões primeiro, que a gente tem que aprender, né? Quando estamos xingando. Então, quando dá uma xingada no juiz, né? Já tá me xingando. Isso aí eu aprendi, os palavrões, daí tu aprende. A comida, essas coisas, agradecer, o básico. Eu vou te dizer que hoje eu me arrependo, porque eu fui bem preguiçoso, fiquei praticamente quase 8 anos lá, poderia estar falando fluentemente o russo, e por preguiça e por existir tradutor também sempre conosco, acabei deixando a desejar e acabei não aprendendo. Mas, claro, se eu precisar pedir alguma coisa, eu acredito que fome eu não passo. Tu lembra como é que foi a tua chegada ao profissional do Inter? Eu lembro desse jogo de Belém, né? Era um começo de gestão nova, né? Que apostou muito em vocês na categoria de base, né? Muito pela dificuldade financeira. Tu lembra como é que foi tua estreia pelo profissional? Lembro. Foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no Beira-Rio. Eu era juvenil e sempre jogava praticamente uma categoria acima. Então, eu era infantil, jogava no juvenil, era juvenil, jogava nos juniores. E eu estava no meu último ano de juvenil, praticamente indo para os juniores, e teve um jogo no Campo A, no suplementar do Beira-Rio. E naquela época o Internacional concentrava no Beira-Rio. Então o que acontecia? Dia de jogos da base no suplementar, os jogadores, muitas vezes a comissão técnica descia para assistir os jogos da base. E aí foi num desses jogos aí que, se eu não me engano, eu estava jogando Inter e Guarani de Venâncio Aires, era na Sub-20, nos juniores,
E eu acabei fazendo 2 gols, acabei indo bem, e o Parreira estava no alambrado assistindo o jogo. No dia seguinte, o Parreira pediu para eu me apresentar no profissional. E ali que eu me apresentei, uma semana depois já tinha no meio de semana jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, ele já me levou para esse jogo. Aí fui eu e o Leandrão naquela época, e dali eu não voltei mais para os juniores. Ali ele começou a me utilizar. Foi nessa época que o Internacional estava bem mal das pernas, vamos dizer assim, financeiramente, e eles começaram a investir bastante na categoria de base. Isso é 2001, né? 2000. Foi 2001, que foi ali no meu primeiro ano que eu comecei a surgir no profissional. E aí, logo depois, 6, 7 rodadas depois desse que eu subi o profissional, a dúvida era eu ou o Leandrão contra o Palmeiras no Parque Antártico, e aí ele acabou me colocando eu como 9, e a gente acabou ganhando 2-1, um gol meu e um do Jackson, e o gol do Palmeiras foi do Arce. Foi meu primeiro jogo como titular e meu primeiro gol como profissional. Aí dali, depois daquele gol, acho que eu consegui driblar o Marcos, que foi um gol que marcou para mim, porque foi meu primeiro gol como profissional, driblando o Marcos, que teoricamente era o goleiro pentacampeão do mundo logo em seguida. Então, acho que ali os caras me olharam e disseram, ó, esse guri daqui a pouco tem personalidade, vamos dar chance. E aí dali eu fui titular praticamente o resto da competição toda. Agora a dúvida entre Daniel Carvalho e Leandrão é danado, né? Ainda bem que eu tô por ti, né? Porque, pelo amor de Deus, cara, nível de categoria não tinha comparação. O Daniel, eu ia te perguntar, enfim, tu subiu num ano muito complicado pro clube, né? Como tu mesmo referiu, né? Falta de grana, mal tecnicamente em campo, o time como um todo, né? E mesmo assim tu conseguiu te destacar naquele time, né? O que mudou do Inter 2002 para 2003? Porque a mudança parece... O início de Muricy parece muito promissor ali naquele ano, né, Daniel? É que ele e o Paulo Paixão foram 2 pessoas fundamentais quando chegaram no Internacional, né? E ali no Inter, como a gente estava com uma gurizada chegando, que era eu, Diego, Diogo, Nilmar, Cleiton Xavier, Ismael, Thiago Marcos, Cleitão, era um time que vinha muito da base. Os outros jogadores mais experientes também vinham da base, que era Clayton, era Vinícius, eram jogadores também que eram formados na base do Internacional, Fernando Cardoso. Então, ficou muito mais fácil para nós jogarmos, né? A responsabilidade não era tão grande, porque até 3 anos atrás, quem estava passando era eles por isso, que era o Clayton, o Vinícius. Então, eles nos davam bastante tranquilidade. Então, tu imagina, nós éramos guris ali de 18, 19 anos, eu, Diego, Cleiton Xavier, Nilmar, os guris só diziam assim para nós, cara, resolvam lá na frente que aqui atrás a gente se vira. Então, nós éramos jogadores responsáveis, com certeza, mas nós éramos peladeiros, nós íamos para frente, corria para tudo que é lado, era uma correria, que eu acho que isso daí até prejudicava os outros times, porque a gente não tinha posição. Eu corria pelo lado esquerdo, o Nilmar pelo lado direito, daqui a pouco a gente já mudava, e o Muricy sempre nos dando essa liberdade para a gente jogar à vontade. E eu acho que o Muricy foi fundamental nessa época com esses jogadores jovens. A gente sabia que na época o torcedor não tinha muita paciência com a gente chegando, né, por ser jogadores jovens, principalmente o Cleiton Xavier, eu acho que era o jogador mais injustiçado naquela época. Não, mas continua assim. No pé. Continua assim. Ainda tá igual. Não mudou nada. A única diferença é que hoje se o guri habla, aí é tranquilo, mas se não, é a mesma coisa. E é pior porque tem as redes sociais ainda, né, agora. Pior que e se vocês lembrarem bem daquele Grenal, que foi onde todo mundo fala muito sobre o jogo que eu acabei fazendo gol, até o intervalo estava 1-0 para o Grêmio, entra o Cleiton Xavier no intervalo daquele jogo, ele muda totalmente o jogo, e aí a gente conseguiu virar. Mas, claro, muita gente lembra de mim por causa que eu dei o passe do primeiro gol no escanteio para o Vinícius, depois acabei fazendo gol. Mas um jogador fundamental que foi naquela partida foi o Cleiton Xavier, que entrou no intervalo. E no primeiro tempo ainda, né, Daniel? Não sei se tu lembra bem daquele jogo, mas no primeiro tempo tá 1-0 para o Grêmio já, e o time entra na cara do Klemer e perde o segundo gol. Chuta para fora. Era assim, de fechar os olhos e esperar a bola entrar, porque não tinha como perder o gol. E a bola não entrou, e aí o Inter vai para a virada depois. Isso, não, e o time do Grêmio é muito mais experiente, o time do Grêmio jogadores já conhecidos pelo Brasil inteiro. A Claudio Miro jogou aquela partida, se não me engano o Anderson Polga jogou aquela partida, o lateral era o Anderson Lima. Tinga, Luiz
Mário. Então era um time do Grêmio, Darley no gol, era um time considerado um dos melhores daquela época do Brasil, até porque ele vinha numa sequência boa, o Grêmio. Mas nós, peladeiro, deu certo. Mas e aí quando o Parreira, tu disseste que o Parreira te chamou, né? E aí não deu uma tremida na base, assim, na perna, tipo, é o Parreira, né? Querendo ou não, né? Cara, era o campeão do mundo de 94, técnico campeão do mundo. Né? Não, com certeza. E uma das pouquíssimas coisas que as pessoas não sabem, eu acho que o Parreira teve a visão, o Adidas, na época, não tinha chegado no Brasil para patrocinar jogadores. E o único técnico e atleta, vamos dizer assim, comissão que era patrocinado pela Adidas era o Parreira. E a Adidas pediu 3 jogadores para ter o patrocínio internacional, que aí ele queria que indicasse 3 jogadores brasileiros. Aí o Parreira indicou eu, Kaká e Toró. Tanto que o Kaká é até hoje jogador da Adidas. Eu tive 8 anos de contrato com a Adidas. E uma das indicações, eu acho que via futuro, o Parreira via futuro em mim. Tanto que ele me colocou nessa responsabilidade de ser um dos 3 primeiros jogadores a ter patrocínio internacional da Adidas no Brasil. E até hoje eu tenho maior admiração e carinho. Sempre tive pelo Parreira, não só pelo título que ele conseguiu na Copa do Mundo em 94, que eu torcia como um louco fanático, e até mesmo eu tive a honra, depois de trabalhar com ele, e ele mesmo ter colocado no profissional. Eu me lembro que depois saía matérias, ele na coletiva, que ele falava, o time é o Daniel e mais 10. Então, eu sempre fiquei lisonjeado por tudo que ele falava de mim. Tenho uma admiração por ele gigantesca. Pena que a gente não vê mais ele nos bancos de reserva, com certeza aí ele ia ser uma grande pessoa aí na beira do campo. A gente está falando dos experientes, né, Daniel? Dos jovens, perdão. Ontem a gente teve um especial do Librelato, né? E um dos técnicos que ele teve, né, lá no começo da carreira. Eu queria voltar naquele jogo de Belém, porque ele disse que recebeu ligação do Librelato aquele dia, que ele não conseguia dormir, que estava muito nervoso, que tinha perdido para o Cruzeiro, que era quase impossível tirar o Inter da Série B naquela oportunidade. Como é que foi para ti? Tu era um jogador que estava surgindo, mas era um dos destaques do time, né? E como é que foi aquele jogo lá em Belém? Porque o Inter tinha que ganhar, ainda tinha que dar tudo certo, uns outros 3 resultados paralelos, e acabou dando tudo certo depois, né? Cara, eu brinco que o que nos salvou naquele jogo, eu acho que foi o Paysandu ter se escapado do rebaixamento contra o Juventude em Caxias no meio da semana. Então, o Paysandu, como não caía mais, praticamente foi festa de quarta até domingo no dia do nosso jogo. Então, sem dúvida nenhuma, eles chegaram de ressaca, vamos dizer assim. Então, aquilo ali para nós era mais tranquilo. A gente pensava assim, cara, eles não têm nada a perder, eles já estão fora mesmo, já não vão ser mais rebaixados. Eles estão ali para jogar a última partida e entrar de férias. E nós não, nós éramos uma situação que era muito complicado. A gente estava com um time muito jovem. Se eu não me engano, jogou o Cleiton Xavier, aquele jogo, jogou ele, jogou Chiquinho, jogou Clayton, jogou o Márcio Ran, que hoje é auxiliar do Lisca, jogou Cris, era um time, uma gurizada muito jovem, nosso time mesmo, com jogadores experientes, que era o Clayton ali. Fernando Baiano era um jogador também experiente, mas também não, ele devia ter naquela época 24 anos, por aí, 25 no máximo, porque eu tinha 18, 19 naquela época. Então, quando a gente chegou em Belém, era bem assustador, assim. E aí, eu me lembro, assim, quando a gente chegou no estádio, aquilo lotado, porque a torcida do Paysandu compareceu para comemorar que não caía, que não foi rebaixado, e nós sabíamos que não tinha outra alternativa, senão era só ganhar. E aí, eu me lembro que no vestiário, no intervalo do jogo, parece que o Fernando Baiano e não me lembro se foi o Cris, quase se pegaram no palco, o Luiz Alberto, zagueiro. Eu digo assim, agora piorou, imagina, nós tudo novinho, começando, e a gente, agora, o que vai ser? Cara, e aí depois o Fernando Baiano deu aquele chute cruzado e o Michael Librelato entrou de carrinho, botou a bola para dentro, depois uma falta do Fernando Baiano, que a bola desviou na barreira e entrou, se eu não me engano, no meio do caminho. Aí eu falei, agora não tem jeito, agora a gente não cai. E o que me lembra, o mais marcante daquele jogo, assim, foi quando acabou na comemoração, é o Cláudio Duarte, que era o treinador, que ele me corre em direção ao outro lado do campo, se segura na trave, assim, se agarra na trave ali, ele fica. Eu acho que o estádio já estava vazio e ele continuava agarrado na trave. Eu não sei se ele estava com tanta pressão naquele momento. O Cláudio Duarte foi a cena que eu me lembro, assim, parece que é a primeira vez que ele não gaguejou na vida.
Foi um alívio para todo mundo. A coisa do Cláudio Duarte para mim foi marcante para mim, até porque o Cláudio Duarte assumiu, faltando 3 jogos, se eu não me engano, 3 ou 4 jogos. O Celso Roth saiu e entrou o Cláudio Duarte e foi o cara que foi até o final conosco. Sim, mas o Claudião, ele além de ser um cara querido, ele é um cara engraçadíssimo, né? Que essa história... Não, essa história, e essa história que tá contando, tem uma que ele conta, né, de que os caras, ele tava num jogo e aí os caras no alambrado ali, na gauchão, os caras no alambrado, filha da P, né, PNC, isso e aquilo, mas falando de tudo, né? Daí, daqui a pouco, gago de merda. Daí ele vira assim, gago não. Chamou todo mundo de tudo que era palavrão. Gago não podia chamar. Ele era o cara que dava coletivo com cartão amarelo e vermelho na mão. Isso. Realmente, o amarelo era amarelo. Era o cara que dava coletivo com os cartões na mão, levando na mão. Aí fazia a falta no coletivo, ele punia o jogador. Ele era uma figura. E nada, claro que ele não é racista, mas não tinha. Antes do treinamento, ele tinha que contar uma piada de negro só para descontrair, só para brincar. Mas a galera se mijava de rir com ele. Era um cara muito engraçado. Que figura. Mas, ô Daniel, e me diz assim, voltando lá, aquela questão lá da Rússia, tu deve ser aquele cara também no domingo, assim, que, mas eu tenho uma história da Rússia para contar. Conta uma para nós aí, algum perrengue que tu passou, alguma coisa lá da Rússia. Porque a Rússia é um país particular que as pessoas ficam muito encantadas com o que ouvem de lá, com o que conhecem do país, enfim. Olha, tem algumas historinhas. A primeira, assim, que foi marcante, foi na minha estreia pelo CSKA, foi o clássico, CSKA e Spartak, e era o final da Supercopa, que era o campeão russo contra o campeão da Taça da Rússia. E aí eu estreava, e aí eu entrei no final do segundo tempo, foi prorrogação, a gente ganhou 3-1 e eu acabei fazendo até o segundo gol. Na minha estreia fiz gol, ganhamos o título e tal, só que naquilo lá era final de fevereiro, início de março, ainda estava no inverno, estava acabando o inverno ali, não estava aquele frio ainda aquele frio de rachar, mas estava ainda um inverno bem geladinho. E veio um senhor que entrou no vestiário, e aí, meio chegando, recém pegando a noção e a ideia de como eles são, né? E eu fui e cumprimentei um cara com a mão toda embarrada, estava de luva branca, porque a gente jogou com um fardamento branco, e cumprimentei. Só que dei a mão pro cara e eu vi que o tradutor meio me olhou atravessado. Eu, tá, beleza. O cara passou por mim e o tradutor olhou para mim e disse assim, tu é louco? Eu digo, o que houve? Ele disse assim, cara, tu cumprimentou com a luva toda embarrada, tu sabe quem é? Eu digo, não. É o Abramovich, o dono do Chelsea, era o patrocinador do nosso time. Eu não sabia que era o dono do Chelsea. Agora já foi, não tinha o que fazer. Eu acho que faltou aí um pouquinho de educação, ter tirado a luva, assim, ter cumprimentado, mas aí já tinha passado isso, eu cheguei me apresentando já no primeiro jogo do CSKA. Menos mal que a gente ganhou aquele título ali. Mas tem algumas coisas da Rússia que a gente passou lá, poucas e boas. A gente chegava, conhecemos o Putin, só que o Putin, para eles lá, é um deus, né? E na nossa época a gente até brincava. Eu não faço questão de conhecer o Lula aqui no Brasil, teoricamente, né? Se eu estou no Brasil, ganho um título, eu não quero conhecer o Lula, eu quero comemorar meu título, sei lá. E lá a gente ganhou um título tinha um encontro com o Putin. A gente ganhou a UEFA em 2005, e aí o presidente da Rússia ia nos receber. Só que proibiram a entrada de celular e a entrada do tradutor. Então eu e o Wagner Love sentamos na mesa com o Putin para mais tarde. E eu digo, não entendo nada, o Wagner não entende de nada. A gente estava de ressaca de uma noite anterior, tinha bebido todas, né? Inclusive se atrasando para o encontro. E eu e o Wagner não tinha nada para fazer, ficamos jogando o jogo da velha na toalha branca da mesa do presidente, só para passar tempo. A gente não conseguia entender mesmo, não tinha o tradutor, nosso tradutor não permitiram a entrada dele. Mas depois, assim, que eu fui começar a ter uma noção que é o Putin para os russos, né? Para nós aqui, nós brasileiros, a gente não tem essa admiração toda pelo presidente do Brasil, enfim, mas lá não, lá inclusive o Putin está até hoje lá e a princípio vai ficar mais 16 anos, tem chance de ficar mais 16 anos no poder. Então, esse momento aí foi um momento marcante, que daqui a pouco eu não valorizei
aquele momento que daqui a pouco eu estava com uma das pessoas mais importantes do mundo, que era uma das pessoas mais importantes para os russos, que para mim naquele momento ali era, sei lá, só o presidente, mais nada. Que loucura. Quando se fala de Daniel Carvalho, né, se fala, tipo, o Daniel surgiu bem em 2003, que foi campeão do Mundial, né, do Sub-20 em 2003, foi vendido cedo, foi campeão da Copa da UEFA com o CSKA, mas a gente sempre fala, poderia ter sido mais. Tu acha que a tua carreira ela foi ok, né, com essa questão do CSKA e com tudo que tu conquistou aqui no Brasil, ou tu acha que poderia ter sido mais pelo boom inicial que tu deu, assim, de se imaginar que era um cara diferente, realmente era um cara diferente? Tu acha que ficou faltando algo? Poderia ter ido mais além do que foi? Poderia, sim. Eu brinco que eu fui jogador, eu não fui atleta. Se eu tivesse sido atleta, poderia ter jogado muito mais. Como eu fui jogador, eu fui mais um como vários aí. Então, eu poderia, sim. Eu acho que o problema maior é que, quando eu estava logo depois da UEFA, eu tive proposta tanto da Inter de Milão e do Manchester City para ir. E aí apresentei as propostas para o CSKA e o presidente pediu para eu fazer uma proposta para ele se eu queria renovar. E eu, tudo bem, tem Itália, tem Inglaterra, meu pai já tinha ido conhecer as duas estruturas, tanto na Inglaterra como na Itália, tinha conversado, já tinha acertado salário e tudo. E aí meu pai voltou para Moscou e aí falou para o CSKA das propostas e aí eles deixaram à vontade. E eu disse, vou embora para um centro melhor, para um mercado melhor. Só que eles me pediram uma proposta para eu renovar com o clube. E aí a gente jogou lá em cima uma proposta e o presidente me deu uma risada irônica e acabou aceitando. E aí me ferrou, né? Aí eu não conseguia mais dizer, não, quero ir embora. Mas aí, como eu dei minha proposta para o CSKA e o presidente, na época, aceitou o que eu pedi, eu acabei ficando do CSKA. Só que lá na Rússia eu já tinha conquistado tudo praticamente, eu não tinha muito o que ganhar lá, não tinha mais o que crescer lá. Eu acho que lá eu fui o primeiro jogador estrangeiro como melhor jogador do campeonato russo, coisa que nunca tinha acontecido. Na final da UEFA fui o melhor jogador da final. Tanto prêmios individuais como com a equipe, eu ganhei tudo. E a gente ganhava muito dinheiro lá, principalmente premiações, era um absurdo que eles pagavam para nós. E eu acho que isso daí acabou me acomodando, eu poderia ter sido, não digo profissional, porque profissional eu sempre fui, graças a Deus, nunca tive problema com ninguém, mas eu poderia ter sido um pouquinho mais atleta e não jogador. E quando eu voltei para o Internacional ali em 2008, eu fiquei praticamente 5 meses no Inter, em troca de ficar 5 meses no Inter, eu renovava mais um ano com o CSKA. Então eu acabei fazendo algumas coisas que eu acho que hoje eu não faria, mas acabei fazendo naquela época porque eu também não aguentava mais ficar na Rússia, sentia a falta do Brasil. Mas se eu pudesse falar ou pudesse ter uma opinião assim, olhando por fora, é que nem eu brinco. Se eu fosse atleta, eu poderia ter jogado em alto nível em outros clubes, ou até mesmo fora da Rússia, pela Europa. Mas como eu fui jogador e achei que estava tranquilo ser jogador, acabei sendo eu, que eu sou hoje, essa coisinha aqui. Mas ô Daniel, tu te refere no sentido assim de te cuidar mais? Tu te refere, de repente, de treinar mais nível alto, assim? Ou o que tu quer dizer com eu fui jogador e eu não atleta? Eu acho que o atleta paga um preço, tu tem que pagar um preço em todos os sentidos, tanto dentro de campo, fora de campo, se cuidando, em vários, em todos. Eu sempre soube, e isso daí ninguém precisava me dizer, eu achava, e posso te dizer que eu tenho certeza do que eu estou falando, que eu sempre pensei mais que os outros. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: tecnicamente eu era diferenciado comparando com os outros. Então, antes da bola chegar, eu já sabia o que eu ia fazer. Então, eu peguei o Wagner Love, que era um jogador inteligente. Quando ele chegou no CSKA, a bola vinha, eu já sabia onde ele ia correr, eu jogava, botava ele na cara do gol. Então, a gente ganhava tudo. Então, eu, tecnicamente, sempre fui um cara diferenciado. E eu achava que isso daí era o suficiente para mim. Só que a gente sabe que mudou o futebol. Então, hoje, muito mais, eu cito o exemplo claríssimo hoje, Paulo Henrique Ganso. Hoje, no futebol, não tem mais espaço se ele não pegar 5% da vontade do Guinha Azul, por exemplo. Uhum. Então, eu lá atrás, eu sempre achei que tecnicamente eu era diferenciado e que aquilo ali era o suficiente para mim. E hoje o futebol, de alguns anos para cá, a gente sabe que só técnica e só inteligência não é o suficiente. Ou tu corre, ou tu te dedica, ou tu ajuda numa marcação, ou tu perde espaço.
a minha característica dentro do futebol foi acabando, foi perdendo espaço, e eu não paguei um preço, que era o quê? Treinar mais, correr mais, aprender taticamente a jogar sem a bola. Eu achava que não precisava jogar sem a bola. Então, essas coisas aí, eu acho que acabou me prejudicando. Então, eu sou muito consciente desse aspecto. Eu acho que se eu tivesse me dedicado mais, quando eu falo ser um atleta, em todos esses sentidos, de ter trabalhado mais, de ter pensado que só a minha técnica não seria o suficiente, eu poderia ter jogado em muito mais em clubes, daqui a pouco, da Europa, do mercado mesmo forte, que é uma Inglaterra. Se a gente pegar o Ronaldinho, perdeu espaço, porque daqui a pouco só um passe dele ele já achava que era o diferencial, não, acabou indo para o México, foi reserva no México. Paulo Henrique Ganso, no último jogo, na semifinal do Fluminense, nem entrou no jogo. Então a gente sabe que o futebol mudou muito. Então, se o jogador achar que só uma técnica, uma qualidade que é o suficiente, infelizmente, nós, jogadores com essa característica, não temos mais espaço hoje no futebol. Daniel, mas tu voltou para o Inter, na minha opinião, um dos melhores Inter dos últimos anos. Estava sendo montado aquele Inter do Tite. Tu chega, se não me engano, dias antes da chegada do D'Alessandro também, né? Vocês chegaram praticamente juntos. Mesmo tendo todos aqueles caras ao redor ali, o Tite como treinador, não caiu a ficha assim que dava para dar mais um gás e fazer um último esforço de repente para. Tu imagina no meio-campo do Alessandro de um lado e Daniel Carvalho no outro, né? Um time que acabou voando mesmo. Talvez fosse muito melhor do que foi, né? Sim. Não, é que aquele ano de 2008 eu voltei para o Internacional para ficar 5 meses. Eu cheguei numa quinta e o D'Alessandro chegou num sábado, se não me engano. E você sabe como é que é. Imagina, saiu eu de Jaguarão, de Pelotas, com 13 anos, vou para o Internacional, moro 6 anos na concentração do Inter, subo, em coisa de 2, 3 anos já estou ganhando uma grana na Rússia, estou ganhando os títulos da Rússia, volto para o Inter, eu até brinco, eu voltei para o Internacional praticamente para passar umas férias naquele ano de 2008. Claro que eu tinha que ter a responsabilidade de jogar futebol, mas eu estava tanto tempo fora e eu voltei para Porto Alegre, por exemplo, vamos dizer assim, um linguajar meio grosseiro, com tanta grana no bolso, que às vezes eu deixei um pouco o meu profissionalismo, não digo profissionalismo, porque eu nunca deixei de ir num treinamento, nunca faltei em treinamento, eu sempre apareci. Eu simplesmente me acomodei com aquela coisa de dizer assim, sabe de uma coisa? Estou em casa, vai ser 5 meses que eu vou ficar aqui, depois eu volto para a Rússia, enfim. E quando eu voltei também para o Inter, nós tínhamos 4 meias. Tu imagina, tinha D'Alessandro, Alex, Andrezinho e eu. Tinha mais o Tyson surgindo, então eram vários jogadores com qualidade. E quando eu cheguei, eu ia ficar 2 a 3 semanas trabalhando a parte física, só que aí machucou todos os meias. O D'Alessandro já estava trabalhando a parte, e aí não tinha meia para jogar Inter e Figueirense, e o Tite perguntou se eu jogava. E eu falei, tá, eu jogo. E aí eu sabia que eu não estava bem fisicamente. Inclusive, eu joguei, a gente empatou 1-1 na minha estreia, com o gol do Nilmar, passe meu. E aí eu joguei mais 3 jogos de titular, e aí a gente foi ao Rio de Janeiro, tomamos 4-1 do Vasco. Aquele gol que o Bolívar foi atrasar para o Clemer, o Clemer foi chutar, furou em bola, a bola entrou, que eu acho que virou um... Todo mundo lembra desse gol. Sim. E aí, naquele momento ali, que a gente perdeu de 4-1, o Tite me tirou e voltou com o Alex, com o Andrezinho e com o D'Alessandro. Fisicamente, eles já tinham recuperado tudo. E aí, sim, depois que eles voltaram, aí inclusive eu acabei indo para Gramado, ficando no final de semana num spa com o preparador físico do Inter, um monte de coisa. O Inter me proporcionou um monte de coisa também para cuidar da minha parte física. Mas aí o time já estava encaixado, mas eu até brinco que poucas pessoas, se a gente puxar a ficha lá atrás, a Sul-Americana que a gente conquistou, até as quartas de final, jogou todo o time reserva. Sempre jogando reserva. A Sul-Americana, tanto que eu joguei a maior parte da Sul-Americana. Não, o primeiro gol é teu, né? Foi? O primeiro gol da Sul-Americana é teu. Isso, contra o Grêmio de pênalti. E aí, na Sul-Americana, praticamente foi todo o time reserva até as quartas de final. Depois entrou o time titular. Mas aí, como eu falei, eu saí de uma situação de humildezinho, do interior, que nunca tinha ganhado dinheiro, que recém estava, sabe, volto para o Inter com aquele aeroporto lotado, fazendo uma festa, para mim, que eu nunca mais vou me esquecer. Eu acho que eu acabo assumindo
que a responsabilidade foi minha mesmo, e tudo que o Inter proporcionou para mim, e o Tite também me proporcionou para voltar, para jogar, eles fizeram a parte deles. Mas não me arrependo, porque pelo menos ainda consegui uma Sul-Americana, até brinco, tenho esse título, consegui fazer gols, e acabei ficando 5 meses na minha cidade, ficando no Brasil, em Porto Alegre. Meu filho já recém tinha nascido também, eu estava com um filho de meses, acabei curtindo ele, e aí, então, não posso dizer que o Internacional não fez a parte dele. Se tem algum culpado, quem não fez a parte fui eu. Bah, declaração forte, cara. Porque eu te falo isso, porque quando a gente entrevista os jogadores, assim, é difícil ter uma sinceridade tão grande, assim, né? Tipo, tu me parece muito sincero, não só sincero, mas assim, tu vai falando, né? O que dá na cabeça, assim, não tem aquele, vamos pôr entre aspas, media training, né? Por isso que até impressiona, cara. É que eu brinco o seguinte: antigamente, quando a gente era profissional, a gente tinha que ter um cuidado com o que a gente ia falar, porque muitas vezes viraria uma polêmica. Hoje, no caso, eu não tenho rabo preso com ninguém, eu posso falar o que eu penso, falo o que eu quero, ninguém paga minhas contas, eu brinco assim, entendeu? Então, eu acho que é nada mais do que ser transparente e falar a verdade. Eu poderia chegar aqui e dizer que 2008 foi a culpa do Tite, foi a culpa de não sei o quê. Não, eu assumo a culpa, realmente o culpado fui eu, não teve outro culpado. Deveria, como eu falei, se eu tivesse voltado como um atleta, voltei como um jogador, então acabei pagando o preço. O preço que foi o quê? Que eu acabei sendo utilizado bastante jogos naquele ano de 2008. Só na final que eu acabei não entrando. Nos outros jogos, tudo eu entrei, contra o Boca, Estudiantes, tudo eu entrei. Só não entrei na final. Então, eu acho que a minha maior tristeza nessa volta minha para o Internacional, eu acho que foi não ter participado do título jogando dentro do campo. Mas no banco de reserva eu estava e no meu currículo está lá o título sul-americano. Tu roeu o osso, né? O filé mignon ali na parte no Tebone ali, quem pegou foi os outros caras. Eu lembro. Tô te pegando um churrasco, hein? Faz parte, tá lá, eu brinco que tá no currículo sul-americana, primeira equipe brasileira campeã sul-americana, então tá bom. Mas, ô Daniel, me diz, tu chegou à seleção também, né? Naquela preparação para 2006, não? Isso, 2006, depois da Copa do Mundo, que saiu a Copa do Mundo, acabou, que eu acho que 2006 foi na França, se não me engano, não me lembro qual foi a Copa, aí entrou a era Dunga, e aí eu estava na primeira convocação do Dunga, eu fui convocado, e o primeiro gol da era Dunga foi meu, acabei fazendo um gol, foi 1-1 Brasil e Noruega, né, no primeiro jogo amistoso, pós-Copa do Mundo com a seleção, que eram vários jogadores que estavam tendo a primeira oportunidade na seleção, joguei aquele jogo titular e acabei fazendo o primeiro gol. E aí eu já estava na Rússia mesmo jogando pelo CSK. Que loucura. Leandro, te interrompi, Leandro. Não, só uma curiosidade. Eu peço até uma opinião do jogador Daniel Carvalho e também do repórter Daniel Carvalho agora. Uma das paixões do Inter é trazer de volta seus ex-jogadores, né? Tu aí do teu lado tem, enfim, imagino que tu te relacione com a turma aí do Tyson, com a família do Tyson, né? Afinal de contas, é de Pelotas, né? Enfim, teu vizinho talvez aí. Deixa eu te perguntar, Daniel, o que tu acha de uma possível volta do Tyson, que, enfim, o Inter cogita nos bastidores, e o que tu sabe, sobretudo, a respeito disso? Cara, eu sinceramente, em termos de coisas concretas, eu não sei nada. O que eu sei é que já conversei muitas vezes com o Diego, o empresário do Tyson, o Alcione, que são as pessoas, os donos do Progresso aqui, e eles deixam claro que existe a vontade do retorno dele. Inclusive, eu acho que o contrato dele acaba agora no final do ano, no meio do ano que vem, se eu não me engano. Isso. É claro que ele gostaria de voltar, mas a gente sabe que hoje a vida do Tyson lá é o capitão do Shakhtar, conquista títulos toda hora, está sempre jogando a Champions League. Então, se ele achar que está na hora de voltar, eu acho que ele tem que voltar. Mas eu acredito que o biotipo do Tyson, o físico do Tyson, eu acho que a genética do Tyson dá ainda para ele chegar um pouco mais velho no Internacional. Vamos dizer o seguinte, eu chegando no Internacional com 30 anos, 31 anos, 32, da minha característica, eu já estou bem velho e já estou bem passado, vamos dizer assim. Eu não trago um jogador para o Internacional com 32 anos, 33.
Agora, trazer o Tyson com 32, 33, com o biotipo que ele tem, com a genética que ele tem, eu acho que ele ajuda muito ainda o Internacional. Então, é um jogador que, no tempo, deixou claro que é colorado fanático, não vai ser surpresa nenhuma daqui a pouco se o ano que vem ele pintar pelo Beira-Rio. Eu acredito que ele quer isso, ele deseja isso, e o Internacional também já deixou bem claro o interesse que existe por ele. Se ele voltar, eu acho que ele volta só para o Inter ou ele acaba encerrando pelo Shakhtar mesmo. No início do ano, ele conversando comigo, ele tinha uma proposta da Roma e aí o pessoal não liberou ele, então eu acredito que agora ele vai esperar mesmo encerrar o contrato, ou ele renova lá, ou ele acaba no Internacional. Isso é uma opinião minha. É porque ele é meio dono do time lá. Né? É uma frase que o Daniel falou, que é saber a hora de voltar. Como é que se sabe a hora de voltar, Daniel? Tu que veio para cá, depois fez carreira aí no futebol brasileiro também. Como é que o jogador olha para o passado dele na Europa? Acho que vocês têm carreiras parecidas, né? Porque tu ganhou tudo no CSKA e o Tyson ganhou tudo no Shakhtar também, que são mercados, vamos dizer, não vou dizer segunda linha, mas não é o quente da Europa, né? É um mercado secundário. Como é que se olha assim, bom, já ganhei tudo aqui, qual é a hora de voltar? Qual é o momento certo para voltar? Eu vou te dizer que eu não sei te dizer qual é o momento ideal de voltar, mas a gente sabe que o momento, sempre que a gente acaba pensando em retornar, é quando as coisas não estão muito boas lá fora. Esse é o momento que o jogador sempre escolhe, quero voltar, não está legal, não está bom, quero voltar. Mas é que nem eu falei, naquele ano de 2008, quando eu voltei, é porque é o seguinte, eu já estava 5 anos praticamente, 4 para 5 anos no CSKA, e eu tinha muita saudade do Brasil. Então, não foi só o lado profissional que fez eu voltar, foi o lado família, foi o lado estar no Brasil de novo, foi o lado do Internacional, que é o clube que me criou, que era o clube que eu tinha, sabe, que eu era, sim, tinha uma paixão e tenho até hoje, né? Então, é difícil tu dizer assim, agora é o momento. Normalmente, o momento é quando a gente está infeliz lá fora. Mas eu acho que no caso do Tyson, não acredito que ele esteja infeliz, até porque, como eu falei, é o capitão do time, ganha tudo, conquista tudo. Claro, daqui a pouco é algo pessoal dele, por estar no estado dele, por estar do lado de Pelotas. A gente sabe, quando ele está aqui em Porto Alegre, ele vem direto para Pelotas, fica aqui praticamente as férias todas em Pelotas, ele não fica em Porto Alegre, ele fica em Pelotas, e a gente conhece aqui a simplicidade dele. Então, daqui a pouco, é isso que pode fazer ele querer voltar, de estar perto da família, perto dos amigos. Existiu o ano passado, se eu não me engano, o retrasado, foi o sequestro da mãe dele também aqui, que todo mundo ficou sabendo. Então, pode ser que seja isso. Mas, agora, dizer qual é o momento certo, o momento ideal para voltar, é difícil tu ter a certeza, porque se eu tivesse tanta certeza, eu escolheria melhor. Daqui a pouco, 2008, eu não teria voltado. Tu ficava incomodado com as críticas quanto ao teu peso em 2008? Ou tu acha que eram injustas? Não, é que é o seguinte, quando eu saí do Internacional, eu saí com 78 quilos, 79 quilos, imagina, saí com 19 anos. Quando eu voltei para o Internacional, eu voltei com 83. Só que, claro, eu desenvolvi, eu fiquei 3, 4 anos lá fora, quase 5. Eu não vou voltar aquele mesmo gurizinho magrinho que fez aquele gol no Grenal, que tirou a camiseta, que tinha o peito peludo e era seco em vida. Eu, claro, que tinha desenvolvido, crescido. E aí ficou essa coisa, o Daniel tá gordo, Cara, mas eu vou te dizer o seguinte, para te ter uma ideia, eu voltei para o Internacional com 83, por aí. Quando eu voltei definitivo Brasil para o Atlético Mineiro, eu jogava com peso de 86, 87. E no peso de 86, 87, meu percentual batia 10, 11. Então, eu desenvolvi, acabei desenvolvendo. Se a gente pegar assim por cima, dentro das suas comparações, em termos físicos, tu pega o Ronaldinho quando saiu do Grêmio, tu pega o Ronaldinho quando saiu do PSG, que foi pro Barcelona, totalmente diferente. Tu pega um Robinho, tu pega qualquer jogador que saiu do Brasil, até um Neymar da vida, o que era no Santos e o que é hoje. Então, quando eu voltei para o Internacional, daqui a pouco, expectativa. O Daniel vai voltar do mesmo jeito. Não, o Daniel não vai ser mais do mesmo jeito depois de 5 anos na Europa. Coisa que hoje eu posso te dizer o seguinte, pela genética, sem dúvida nenhuma, pode estar com 35, 36 anos, o Tyson vai voltar para o Internacional e volta com a mesma genética. Interessante. Porque eu lembro bem, assim, não só a tua sorte que não tinha redes sociais, né? Na época, assim, tão fortes. Tinha Orkut. Os Orkut.
Mas era muito batida essa questão, assim, né? De, o Daniel tá gordo, o Daniel tá gordo. Eu lembro, pelo menos na época, quando eu ia pro Beira-Rio nos treinos, a minha visão, pelo menos, era essa que tu tinha. Que tu voltou com mais corpo, mais encorpado. E não era mais um piá mesmo, como tu disseste, né? De 18, 19 anos. Tu acha que, de repente, tu podia ter feito um trabalho para de repente, sei lá, mostrar alguma coisa, assim, não, eu não tô gordo, ou tu nem te importava com isso? Não, é que nem eu falei, como eu estava voltando para o Brasil e eu queria mais curtir, viver, estar do lado da minha família, sabe? Do meu filho que recém tinha nascido, eu acabei deixando um pouquinho de lado o meu profissionalismo, o meu comprometimento com o futebol. Eu acabei, entre aspas, tirando férias de 5 meses, que era o quê? Fazendo o que eu queria, que era jogando no Internacional, mas fora dali eu estava em casa, eu estava, sabe, encontrando um monte de amigos. É isso que eu acho que acabou me atrapalhando, sabe? E quanto ao meu peso, eu até brinco. Naquela época não tinha TV HD, se tivesse TV HD eu estaria magrinho, só que quem me olhava na TV, todo mundo falava, pô, como tu é gordo, pô, pessoalmente tu é magro. Eu digo, mas é que a TV está me prejudicando. Eu até brincava. Muita gente olhava assim pela TV e acabava tendo um aspecto assim de visão, achando que eu era gordo, ou bem gordo. Chegava pessoalmente, o cara olhava para mim e dizia assim, pô, mas tu não é tão gordo assim. Eu digo, como assim não sou tão gordo assim? Pô, na TV tu parece desse tamanho. Eu digo, a TV não tá HD ainda, não me ajudou muito. Mas eu nunca gostei. A gente ficava, às vezes, o pouco que escutava, assim, porque eu nunca fui ligado a ficar escutando notícias, essas coisas. Quem ficava mais chateado, assim, era a família, porque acabava escutando umas barbaridades. Mas eu nunca dei bola, que nem eu falei. Se eu tivesse levado o Internacional como a primeira opção naquele ano de 2008 e não aquela coisa de ficar em casa, de curtir a família, curtir o Brasil, eu teria dado muito mais certo. Eu inverti as ordens. Sim, Não, vai. Eu ia perguntar o seguinte, né? Porque tu comentou sobre o D'Alessandro, né? Tu chegou quinto, o D'Alessandro chegou sábado. O que tu lembra da chegada do D'Alessandro e se tu acha, ou se tu achou em algum momento que ele ia estar aí até hoje jogando bola no Inter? Olha, é que não adianta, eu brinco, a alma castelhana é diferente, né, da nossa brasileira. Ele tem desde o primeiro dia, ele sempre se demonstrou um cara com liderança. Então, o que ele está fazendo hoje, que ele conquista hoje no Internacional, esse reconhecimento, ele começou a plantar desde o primeiro dia. Ele sempre foi esse jogador que a gente está vendo, ou que a gente vê hoje, dinâmico, jogador que briga, que luta. Parece que aquilo ali é a última coisa da vida deles. Eles dão tudo dentro de campo. Então, essa coisa que ele hoje está plantando no Internacional, que é esse reconhecimento, ele começou a plantar desde o primeiro dia que chegou no Inter. Então, eu falo, se eu tivesse daqui a pouco 20% do profissionalismo dele, do comprometimento que ele tem, que ele teve e tem até hoje, daqui a pouco eu poderia ter jogado muito mais, não só no Internacional, como daqui a pouco poderia ter voltado para a Rússia e depois voltado para o Internacional de novo. Mas eu acho que me surpreendeu esse aspecto de estar praticamente, eu acho que há 10 anos, já mais de 10 anos, 12 anos quase no clube, né? Foi 2008 que ele chegou, 2020, 12 anos de Internacional. Isso me surpreendeu bastante. Mas esse carinho e esse respeito que ele conquistou do torcedor e do Internacional, isso daí não me surpreende. Bah. Cara, nós estamos a 48 minutos aí, vamos começar a ir para os finalmente aí, porque o papo tá bom, mas a gente está alugando o Daniel Carvalho bastante já aí. Me chamou a atenção uma das respostas dele, que ele falou sobre o jogo do Fluminense, né? Aí da Taça Rio. Tá acompanhando o Inter, Daniel, do Cudê ou não tá muito ligado? Não, estou acompanhando. Acompanho. Eu até, porque o meu filho, que nem eu falei no início aqui, tem 12 anos e ele mora em Porto Alegre. Eu moro em Pelotas e ele mora em Porto Alegre. Então, os jogos do ano passado, Flamengo, Atlético Paranaense, eu levo ele para o estádio. Inclusive, o Pelotas no Gauchão, eu levei ele para o estádio. Algumas vezes eu participo das transmissões do jogo pela rádio do Internacional. Então, eu tenho ainda essa ligação com o Inter. Sempre que eu vou a Porto Alegre, quando eu quero, levo o filho no Beira-Rio para assistir o jogo. O pessoal do Inter me recebe super bem. Então, eu acho que essa admiração e esse respeito ficou.
E eu tenho acompanhado, sim, tenho gostado. Tomara que agora, passando tudo isso, o Inter volte, mas que busque uma vaga, que chegue, vamos supor, a Libertadores, mas o que eu mais quero é que o Inter ganhe daqui a pouco um brasileiro, porque já está mais de 40 anos sem ganhar aí. É engraçado, porque parece que o cara que é para sair da casa, no começo tem mais dificuldade, né? Mas depois que encerra a carreira, por exemplo, como o Daniel, parece que vira mais ídolo ainda, né? Imagino que tu não possa andar 2 metros no Beira-Rio dia de jogo, que o pessoal te agarra até pelo pescoço para tirar foto, né? Eu acho que aquele Grenal que a gente já conversou aqui marcou a vida de muito colorado. Então, o que acontece? Quando eu chego no Beira-Rio, muita gente fala que aquele Grenal foi aonde que virou a chave para o sucesso do Inter nos anos seguintes. Então, eu tenho gente que, claro, mais velhos que eu, que dizem o seguinte: pô, eu estava com meu pai no bar tal, assistindo aquele Grenal, eu estava em tal lugar assistindo. Então, eu acho que aquele Grenal marcou a vida de muita gente, de muito colorado. Então, eu acho que por isso que existe esse reconhecimento deles comigo, sabe? E eu chego lá no Beira-Rio, vou, caminho no meio da torcida, ando, paro, bato foto, converso, brinco, sabe? Eu gosto disso, eles me respeitam muito, assim. Então, o meu filho adora ver essas coisas, quando ele olha, que legal, o cara batendo foto, ele acha bacana essas coisas. É meio tímido, tanto que ele vem, bota a cara, sai fora, mas isso daí que não tem preço. Tanto que quando eu parei de jogar em 2014, 13 para 14, eu voltei em 2015 para ele me acompanhar um pouco. Aí voltei com o Botafogo. Então, ele agora sim, com 12 anos, através daqui que a gente está conversando, ele acaba sabendo um pouco mais ou um pouco melhor da minha história como jogador. Coisa que na época ele era muito pequeno, tanto que em 2008, quando eu voltei ao Beira-Rio, ele tinha meses, então ele não lembra de nada. Então, e eu lembro... Coisa, Daniel, desculpa. Vai. A gente tem agora meio que praticamente um calendário definido, né, pós-pandemia. Como é que tu acha que o jogador vai receber isso daqui a pouco, de estender o Brasileirão até o fim de fevereiro, por exemplo, e verão adentro, daqui a pouco, enfim, a temporada que vem já está meio comprometida, talvez comece lá por abril, maio só. Como é que para o jogador tu acha que vai funcionar isso? Se tu estivesse jogando agora, guri ou mais veterano, enfim, não importa. Como é que o jogador vai receber? E uma coisa que a gente comentou aqui, a gente está imaginando que vai ter muita lesão daqui para frente. Qual é a tua opinião a respeito disso também, Daniel, por favor? Olha, eu acho que para o jogador não vai mudar muito. A gente brinca. Se ele ganhar folga do dia 24 para 25 de dezembro e ganhar folga do dia 31 para 1º, está tudo certo, porque é as datas que a gente pensa, né? Que é Natal, é Réveillon, e principalmente no Carnaval. Todo jogador gosta de ter folga no Carnaval. Mas fora isso, eu acho que vai ser normal, não vai mudar muita coisa, né? Eu até brinquei ontem, eu acho que eu estava conversando com alguns amigos, que eu não me lembro qual é o lugar da Europa que já vão permitir, em média, de 5 mil torcedores dentro do estádio. Eu falei, esse vai ser o pior momento. Por que vai ser o pior momento? Porque com 5 mil torcedores, tu vai escutar o cara te chamando de gordo, todo mundo vai escutar, vai ser um horror. Ou não tem ninguém, fique zerado, zero pessoas de torcedor, ou tu bota 60 mil pessoas dentro do estádio, que aí não tem problema. Só que quando ficar 5 mil pessoas, aí que vai ver a incomodação. Imagina o governo liberando, pode 20% do estádio, eles vão chamar de zagueiro lento, aí vai ser chato. É aquele jogo no Passo da Areia, né? Que tu ouvia todo mundo, né? Imagina, isso daí vai ser complicado. Mas eu acho que vai ser normal, até porque o calendário europeu também normalmente é de julho a julho, né? Então eles vão se sentir um pouco na Europa, nada além disso. E quanto à lesão, vai ter que ter cuidado mesmo. É diferente, eu acho que hoje eles vão ter uma dificuldade gigantesca para pegar o ritmo de jogo, porque não é... São quase 4 meses, quase 5 meses. Tu imagina como se fosse um jogador que estivesse voltando de uma lesão de ligamento cruzado, que estaria voltando a jogar depois de 5 meses parado. É o que está acontecendo com todos os clubes, praticamente, no Brasil. Então, tem que ter uma cautela, tem que ter um cuidado, e eu acho que vai ser bastante delicado. E eu vou te dizer, o pior de tudo, que hoje eu posso falar que antigamente eu não podia, o pior de tudo que tu vai ver esses jogos, como tem jogo ruim, pelo amor de Deus, e isso vai ser a tendência daqui para frente, né? Principalmente nos primeiros jogos, os jogos serem muito ruins. E a gente tem que, eu como torcedor, vocês como torcedores que trabalham também com isso, tem que ter um pouco de paciência e entender que isso daí é normal, que nenhum jogador depois de 4 meses vai chegar aqui fazendo toda a diferença.
Então, nós, como torcedores, temos que ter um pouco de paciência por tudo que vai acontecer agora, no próximo mês e em diante, que agora em agosto já começa o Brasileiro. Pode ter certeza que vocês vão ver de jogo ruim, mas isso aí faz parte. Beleza. Muito legal. Muito legal. Essa é a melhor, né? Fala. Eu falei que era a última, peço desculpas a todos vocês. Vai, eu lembro de mais uma coisa. Quem ganhou prêmio Ari tem prioridade aqui, cara. Até pergunta sobre mais um pelotense, né? O Rodrigo Dourado está fechando um ano sem jogar futebol, Daniel. Tu que já teve lesões também, claro que não teve, se não me engano, acho que o joelho tu não teve, né? Mas enfim, não tão grave pelo menos. O que tu acha do Rodrigo voltar agora, depois de um ano sem jogar futebol, cara? Cara, ele vai se sentir bastante inseguro, né? Isso é o problema. É a insegurança quando a gente volta. Eu tive logo depois que eu saí do Internacional em 2008, eu fiz uma cirurgia de cartilagem no joelho. E aí eu fiquei... Aí fiquei 45 dias parado, me apresentei no CSK. Na época, em Porto Alegre, a gente só fez uma raspagem para ver se... Uma perfuração, na verdade, na cartilagem, para ver se curava. Não curei da minha lesão no joelho, e aí eu fiz uma cirurgia de raspagem na cartilagem, fiquei 10 meses parado. Inclusive o Túlio, que era o fisioterapeuta do Internacional, que foi para lá me tratar, e depois tratou o Túlio. Uhum. E é bem delicado. O pior de tudo é a insegurança. É a insegurança de tu achar que teu movimento não vai ser mais o mesmo, que tu vai ter medo de dar aquele passe quando tem que virar o pé. E sem dúvida, o Dourado vai passar por isso. Mas menos mal que a função dele, ele joga de frente para o campo. Então é aquela coisa que ele está conseguindo sempre de cabeça erguida, olhando a equipe de frente. Fica mais ou menos difícil, vamos dizer assim. Mas o jogador que, por exemplo, o meio-campo, um atacante que joga de costas um pouquinho, é aquela coisa seguinte, muitas vezes a gente pensa, tá pipocando, não é uma questão de pipocar, é uma questão de insegurança que tu acha que qualquer lance ou qualquer dividida tu possa vir a se machucar de novo. O Dourado vai ter bastante dificuldade, mesmo jogando de frente, mas vai ser menos pior porque ele está olhando de frente para o campo. Mas ele tem que ir aos poucos, tem que ir devagar. Eu, como pelotense, a gente adora, toda a cidade adora ele aqui, a gente sente falta porque era um jogador que era para ter sido aí, sem dúvida nenhuma. Se não tivesse machucado, já estaria fora do Internacional, já estaria na Europa, como já teve várias especulações dele saindo do Inter. A gente lamenta esse período todo que ficou machucado, mas tomara que agora volte aos pouquinhos. Todos os jogadores vão ter dificuldade, o Dourado vai ter um pouco mais, um pouco além, mas sem dúvida nenhuma é um jogador que é muito importante e ajuda muito o clube. É verdade. Gurizada, muito legal o bate-papo, hein? Muito bom mesmo, hein, Daniel? Olha, excelente. Bacana mesmo conversar contigo, cara. Um cara muito, muito sincero, muito honesto nas respostas aí. E às vezes a melhor papo, a melhor entrevista é aquela que a gente não precisa ficar perguntando, né? A gente vai trocando ideias, vai conversando, quando vê, deu 1 hora já de live. Cara, muito obrigado aí, sucesso para tudo que tá fazendo aí. Tá com uma academia aí, né? Tô vendo até uma jaqueta, DC e tal. Tinha que ser uma jaqueta vermelha, só para não deixar a corneta passar batida, né? Para ele não se desacostumar com corneta do Inter, né? Jaqueta tem que ser vermelha, Daniel. Na próxima eu vou corrigir, vou me redimir desse erro, tá certo? Eu acho que a jaqueta vermelha, eu sou aqueles caras meio louquinho, né? Então eu tenho essa jaqueta aqui que eu tô usando, eu mandei fazer 5 dessas. Só que cada um com uma cor diferente. A vermelha eu estava usando ontem, por isso. Então, por isso inclusive, a nossa resenha era ontem, né? Mas acabei falhando, porque eu acabei viajando. Mas se fosse ontem, eu estaria com a jaqueta vermelha, vê se pode. Tá perdoado, então. Beleza. Cara, brincadeiras à parte, mais uma vez. Obrigado aí por estar conosco. Obrigado por todo mundo aí que assistiu o Vozes do Gigante Entrevista, que vai ao ar toda segunda-feira de noite, beleza? Amanhã, você já sabe, amanhã a gente tem o Voz do Gigante ao vivo e a gente está começando a querer mudar de horário, ainda vai ser 12h15, mas olha, com essa volta do futebol é bem provável que a gente passe a fazer de noite. E aí na quinta-feira nós temos o Na Rede especial escurinho com o Jones Lopes da Silva, sabe tudo de escurinho, inclusive escreveu um livro sobre escurinho, é um baita cara, vai ser muito legal o programa. E aí na sexta-feira o Entre Vozes para repercutir toda a semana do Inter, beleza? Cara, fiquem conosco aí, uma boa semana, um abraço para todo mundo, ó. Se não deu, ó,
deixa o teu like ali, compartilha, te inscreve no canal, faz aí o Vozes do Gigante cada vez crescer mais, valeu? Um forte abraço aí, valeu. Tchau. Valeu, tchau.